Oi gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e depois de muito tempo eu resolvi vir gravar um vídeo. Fiquei muito tempo sem gravar nenhum vídeo porque eu acredito que a gente tá vivendo a época mais bizarra até então, pelo menos a época mais bizarra da minha vida, que já aconteceu até o presente momento. Isso que eu tenho só 20 anos, então não sei o que pode vir por aí, mas fato é que eu sempre li coisas muito bizarras e épocas muito esquisitas que aconteceram, mas em livros de história e na escola. Mas eu nunca pensei que eu fosse viver uma época tão doida, eu nunca pensei que a época que eu vivesse iria virar história. Mas há alguns dias eu tava lendo a Bíblia e eu li algo muito legal em Salmo 84. E eu quero compartilhar com vocês porque muitas vezes, quando a gente se vê em momentos assim meio loucos da nossa vida, a gente precisa de um pouco de esperança. E isso me trouxe muita esperança de alguma forma. Eu comecei a simplesmente escrever e ler, e escrever e ler, e de repente eu tinha isso aqui que eu vou falar pra vocês. Então eu espero muito que isso possa trazer esperança pra você também, porque com certeza deu até um quentinho no meu coração na hora que eu li. Em Salmo 84 diz assim: Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de águas, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão sempre ao templo de Sião para adorar ao Senhor. Na hora que eu li isso, eu comecei a pensar em várias coisas, e principalmente sobre o que está acontecendo agora. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, uma pessoa que é muito difícil você me ver triste, você me ver desanimado, você me ver pra baixo. A não ser quando eu tenho muita coisa pra fazer ou quando é final de semestre da faculdade. Mas eu sempre fui uma pessoa muito otimista, de tipo, não, vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Mas de uns tempos pra cá tem sido realmente muito difícil manter o otimismo, porque chega um momento que a gente simplesmente não vê mais sentido nas coisas. Eu tenho me sentido assim e todas as pessoas com quem eu converso se sentem assim. Nesse período de pandemia que a gente viveu, ele começou num ano muito bom. Eu tava feliz, eu tava com os meus amigos, eu tinha vários planos, vários projetos, eu tinha coisas pra trazer pro meu canal, eu tinha coisas pra trazer pro meu Instagram, eu queria mostrar várias coisas sobre o meu internato e de repente o que aconteceu? Eu tava conversando com um amigo meu e a gente ficava concordando que a gente sente que a gente foi roubado esse ano, que o nosso tempo foi roubado, que os nossos amigos foram roubados de nós, que os nossos... Enfim, que as nossas experiências que a gente poderia ter esse ano foram roubadas de nós e foram dadas experiências muito amargas pra gente. Mas na hora que eu leio isso aqui, eu começo a perceber que existem pessoas que mudam as situações difíceis pra situações boas, pra coisas boas e que acabam superando esse tipo de frustração. Quando deu meia-noite do dia 1º de janeiro de 2020, eu e minha irmã olhamos pra cada outra e falamos: 2019 acabou. Porque 2019, por mais que tenha sido um ano que a gente fez muita coisa, também foi um ano extremamente cansativo. Então a gente pensou, ok, 2020 vai ser tudo bom. E realmente começou tudo às mil maravilhas. Assim, tinha umas guerras, umas coisas assim, mas a gente não pensou que realmente ia ficar louco do jeito que foi. Eu tava conversando com a minha colega de quarto e ela falou assim: amiga, o que foi esse ano? O que foi que aconteceu? Que de repente tava tudo bem e de repente não tava mais tudo bem. Eu comecei a pensar nesse tipo de pessoa que muda uma situação difícil pra uma coisa boa. Isso é um desafio pra mim, porque eu, sendo uma pessoa 100% otimista, muitas vezes tem sido difícil eu manter o otimismo, mas eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar agora, porque com certeza vai fazer total diferença na sua vida. De alguma forma eu consegui fazer Salmos 84 se conectar com Romanos 8 e 5. E Romanos 8 e 5 diz o seguinte: Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. E aí ele segue falando assim: seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Fato é de que quem vive pela natureza humana acaba se frustrando. Isso é desde as coisas mais sérias até as coisas mais pequenas. Muitas vezes já aconteceu de eu acordar de manhã e eu falar, eu tenho que fazer muitas coisas. E eu pegar meu celular, colocar o botão soneca e de repente eu acordar 10 horas da manhã quando eu tinha que ter acordado às 7. E em coisas sérias, quando, por exemplo, você confia em alguém e a pessoa atrai a sua confiança. Então, assim, quando a gente confia na natureza humana, a gente acaba se frustrando mesmo, porque a gente erra. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando mal de cristãos e falando, porque os cristãos deveriam ser exemplo. Sim, eu concordo, cristãos deveriam ser exemplo. E esse deve ser, com certeza, o maior objetivo de um cristão.
Mas os cristãos erram também porque os cristãos não são perfeitos. Os cristãos são humanos, eles têm a essência de Cristo, mas eles não são perfeitos. E se você confia na natureza humana, mesmo se for de um cristão, você vai acabar se frustrando porque ele pode errar com você, porque ele é humano, ele não é Cristo, ele é um cristão. E a natureza humana, digamos que ela é confusa desde o Éden. Porque pensa o seguinte, é tanto tempo de humanidade aqui na Terra e existe uma coisa que a gente ainda não se conformou, que sempre que acontece a gente fica tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Isso aqui tá tudo muito estranho. Que é a morte, é o que tem acontecido. As pessoas têm morrido por aí afora, as pessoas morreram durante essa pandemia, não só pelo Covid, mas por diversas razões, as pessoas morreram e a gente ainda não se conforma que o ser humano morre. Por quê? Porque a natureza humana não foi feita para morrer, o ser humano não foi feito para morrer, ele foi feito para viver eternamente. Mas por conta da natureza humana, o ser humano pecou. E assim aconteceu a primeira frustração. E é característica da natureza humana também a sensação de falta. Tem um vídeo maravilhoso que eu gosto muito da Juju, que se chama A Parte Que Falta, que eu indico pra todo mundo assistir, que é um vídeo lindo. Mas o que diz em Romanos? Que quem vive de acordo com o Espírito tem a mente controlada pelo Espírito. A gente pode simplesmente entregar a nossa mente, a nossa preocupação a Deus, porque por mais que a nossa natureza tenha lá no princípio rejeitado a Deus, a gente não precisa continuar rejeitando a Deus. Se Deus veio até aqui à Terra, se fez homem, morreu por nós, é muito estranho pensar que Deus morreu em algum momento da história, porque a gente sempre acredita que os deuses são imortais, mas Deus se fez como mortal para morrer por nós, então quer dizer que ele quer ter um relacionamento com a gente e que ele quer controlar a nossa mente, porque a natureza dele não é uma natureza que frustra, assim como a nossa. E independente se você acredita em Deus ou não, é fato de que a gente quer lutar sempre por algo maior, a gente quer lutar por alguma causa, a gente quer lutar pelas minorias, quer lutar pela desigualdade. Talvez uma pessoa quer viver pela família, quer lutar pela família dela, pelos filhos, e em coisas pequenas, sabe, como ensinar os filhos a serem honestos, a serem pessoas direitas, pessoas que deixam legados como professores, como historiadores, pessoas que marcam a vida de pessoas, e isso é viver por algo maior. Você pode até morrer um dia e ser esquecido, mas o legado que você deixa, a marca que você deixa na vida de uma pessoa interfere em toda uma história, então a gente tem que se apegar nisso. E eu quero dizer pra você que a sua existência, ela gera vida mesmo que você não sinta isso. Qual é a causa maior de tudo isso? Qual é a causa maior das causas maiores? É Deus. Aí você fala assim, não, Nicole, pra você é Deus, porque você é crente, você tá inserindo tudo isso, não sei o quê. Mas eu gosto das coisas lógicas, então eu vou fazer uma analogia pra você pra mostrar que, logicamente, a causa maior das causas maiores é Deus. Basta você simplesmente acreditar na existência de Deus que você vai embarcar nessa comigo. Se você acredita que Deus existe, você vai perceber que tudo que é bom nesse mundo vem dele. Quer ver? Então, ok, Deus existe, certo? Então, se Deus existe e ele cria as coisas, ele criou tudo, ele criou você também. Ele desenhou tudo em você, desde a sua personalidade até os seus órgãos. Ele fez tudo de uma maneira muito especial. Por mais que você não acredite nisso, ele fez você de uma forma muito especial. E também fez todas as pessoas à sua volta, o seu pai, a sua mãe, seus tios, enfim, seus primos, seus irmãos. E Deus também fez as coisas da natureza. Então Deus criou a física, Deus inventou a gravidade, Deus inventou as leis que regem o nosso universo. E ele também inventou uma coisa chamada campo gravitacional, onde todas as coisas acabam se conectando. Então, eu tô conectada à Terra porque existe uma força gravitacional que puxa pra baixo. Mas eu também tô conectada à minha família porque existe um campo gravitacional que gira em torno de nós. A gente, inclusive, também gera um campo gravitacional em relação aos nossos batimentos cardíacos. Isso foi uma coisa que eu falei nos meus stories esses dias. E sério, essa foi a coisa assim que mais fez boom na minha cabeça. E esses batimentos cardíacos, eles são diferentes conforme as nossas emoções. Por exemplo, se você já viu Grey's Anatomy ou alguma série médica ou qualquer filme que apareça um eletrocardiograma, se você já viu, inclusive, o eletrocardiograma, vai que você é médico, você sabe que as ondas, elas vão passando, elas fazem os picos, fazem os vales, e aí elas vão fazendo isso, só que entre o pico e a baixa, ela faz como se fosse uma ondinha. E essas ondinhas, segundo o nosso campo gravitacional, elas vibram de uma forma diferente conforme as nossas emoções. E os nossos corpos, quando a gente tá perto das pessoas, eles procuram estar se equilibrando a todo momento. Por exemplo, você já foi no velório? Você já tentou ficar feliz no velório? É impossível, porque o coração de todo mundo tá batendo em uma frequência onde é simplesmente impossível ele emanar uma outra frequência diferente daquela que tá sendo vibrada por todos ali. É a mesma coisa se você já ficou perto de alguém que só reclama. Uma pessoa que só reclama, ela suga as energias da gente, porque é horrível você ficar perto de alguém que só fala coisas ruins, que só xinga, só fala de dor, só fala de problemas.
esse tipo de pessoa suga a nossa vida. Você pode pensar em alguma pessoa que já te fez sentir dessa forma. Mas se você também já ficou perto de alguém que é muito feliz, de alguém que, por mais que as coisas estejam ruins, a pessoa tá querendo ficar feliz, tá querendo jogar o astral lá em cima, o astral fica lá em cima real. Porque o coração dela gera um campo gravitacional que vai querer afetar o seu. Então, gente feliz, de bem com a vida, transforma o ambiente, que é tudo aquilo que eu tinha falado em Salmo 84. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água. Ou seja, quem diz que ciência e religião não se mistura tá enganado. E nunca leu a Bíblia, nunca leu Salmo 84 e, enfim, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. Se você não acha, sinceramente, vai estudar. Deus fez todas essas coisas de uma forma perfeita, porque pra Ele são todas as coisas. Todas as coisas são feitas pra Ele, desenhadas por Ele e por intermédio dele. A Bíblia fala, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que dele são todas as coisas, por Ele são feitas todas as coisas e para Ele são feitas todas as coisas. Então a minha oração hoje é para que você entenda essa conexão, para que você entenda que a sua vida tem sentido aqui, que não importa o que tá acontecendo, não importa o governo, não importa o que aconteceu na sua vida até agora, você faz parte de uma engrenagem totalmente desenhada por Deus para que as coisas fiquem bem, para que você seja feliz. Deus não quer ver você triste. Você tem um propósito que é único para sua vida. O seu nascimento foi desenhado com um propósito que é feito só pra você. Você só tem uma vida, mas você vive todos os dias, então aproveite cada dia da sua vida. Procure ficar feliz, procure ficar perto de gente feliz, procure ouvir coisas felizes. Eu tenho certeza de que quando esse momento passar, você vai ter o melhor época da sua vida, amém? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo bem diferente, eu acho que eu até me expressei de uma forma diferente, mas eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativa o seu sininho, comenta aqui embaixo o que você achou, qual tem sido o maior desafio agora desse período de pandemia pra você, se você teve algum tipo de problema em relação à ansiedade, em relação a pânico ou a coisas assim, o que você fez pra poder melhorar. Vamos estar compartilhando aqui aquilo que a gente tem feito pra poder melhorar, cada um. Se você tá pelo Instagram, não esquece de me seguir, eu mostro várias coisas da minha vida. Eu estudo música e mostro várias coisas do meu dia a dia como musicista, informação. Manda pros seus amigos, manda pra alguém que tá precisando ouvir isso. E é isso, gente. Um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo.